Como te contaram o funcionamento de um sensor de uma câmera digital e como realmente o sensor de uma câmera digital funciona do ponto de vista eletrônico. O vídeo vai ser sobre isso. Antigamente a gente tinha um sensor analógico para as câmeras fotográficas, como essa aqui. Esse sensor aqui, ele funcionava de forma química, de certa forma. A película é um material sensível à luz, então quando a gente expunha esse sensor aqui, esse filme à luz, ele mudava a sua cor, mudava as suas propriedades. Então ficava um filme, digamos, gravado com uma imagem. Eu vou contar nesse vídeo aqui que o sensor da câmera, o front-end dele, a parte inicial onde a imagem chega na câmera, ela é analógica também. Então o sensor inicia analógico. Mas isso vai ser só no final do vídeo. Eu vou chegar nessa parte onde eu mostro e provo que o sensor da câmera é analógico, tá? Então aqui eu vou fazer um experimento do ponto de vista eletrônico, mostrando como as pessoas acham que é o sensor da câmera e como o sensor da câmera realmente é. Então, o modo que as pessoas acham que o sensor da câmera funciona é num modo, digamos, fotovoltaico ou algum tipo de processo onde o sensor da câmera, o pixel da câmera, eu vou falar pixel porque está muito difícil de desassociar o pixel do fotosite, do fotodiodo. Então, o próprio manual da câmera já diz que ela tem 10 megapixels, mas não são pixels o que tem aqui no sensor, tá? São fotodiodos, fotosites, fototransistores. Mas, inevitavelmente, eu vou acabar falando pixel. Tá? Me perdoem por isso, mas é uma coisa que está muito difícil de desassociar. Bom, 99% das pessoas, dos influenciadores, dos canais de YouTube, acham que a câmera fotográfica digital ela tem algum tipo de fotocélula, algum tipo de fotovoltaico, ou seja, alguma coisa que converte luz em elétrons. Então esse é o grande erro. Aqui eu vou mostrar que a câmera não funciona dessa forma. A câmera funciona de uma outra forma. Aqui eu tenho o que as pessoas acham que o sensor é, uma célula fotovoltaica, uma célula de geração de energia, por exemplo essa aqui, tá? E como a câmera realmente funciona, que é com isso aqui, ó. Vejam aqui, pequenininho, isso aqui é um fotodiodo, fototransistor. Então, é um transistor, é um diodo sensível à luz. Esse componente aqui, ele não gera energia. Tá? É isso aqui que a câmera usa. Porém, as pessoas acham que ela usa esse componente aqui, que é uma célula fotovoltaica. A célula fotovoltaica, ela gera energia. Então, eu vou mostrar aqui, ó, tem um multímetro aqui ligado. Se eu colocar aqui uma tensão, por exemplo, aqui da pilha, ó, essa pilha aqui é de 9 volts, uma bateria. Então eu coloquei aqui na escala de 10 volts, eu vou medir ela aqui e a gente vai ver, ó. Então deu quase 10 volts. Então a pilha, a bateria aqui tem energia, tá? Essa célula aqui que eu peguei, ela também gera energia a partir da luz. Então ela transforma fótons em energia elétrica. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então vejam aqui. Ela está gerando energia a partir dos fótons. Olha só, se eu colocar a mão aqui na frente, eu corto a luz e o ponteiro que está mostrando aqui uma tensão perto de 2 volts, tá? Ele vai a zero praticamente. Então, isso aqui, esse vidrinho aqui, é uma célula fotovoltaica, a mesma que tem no telhado da casa das pessoas, que gera energia elétrica a partir da luz solar. Então transforma fótons em elétrons. Tá? Então isso aqui é o que 99% dos canais de YouTube, dos influenciadores que tem na internet, no YouTube, em qualquer lugar, acham que é o que tem dentro do sensor da câmera. Uma célula fotovoltaica. Então se eu tenho essa área aqui e eu estou conseguindo essa tensão com essa luz, se eu dobrar essa área aqui, eu vou ter o dobro da tensão. Então aqui está o erro da associação das coisas. Esse aqui não é o componente que tem dentro do sensor da câmera.
O sensor que está ali dentro não usa esse tipo de componente aqui. Então, nesse componente aqui, a área importa, porque eu estou gerando energia, eu estou transformando fótons em elétrons. Então, aqui a área faz diferença. Quanto mais área, mais energia eu vou gerar. Porém, o sensor da câmera fotográfica usa esse componente aqui, que é o fotodiodo, o fototransistor. Esse componente aqui, ele é sensível à luz, ele não gera energia a partir da luz como esse outro aqui que eu mostrei anteriormente. Então eu vou ligar aqui, ó, no multímetro, tá? Então se eu colocar a ponteira preta do lado de cá, eu estou medindo meus dedos aqui um pouquinho, tá? Não gera energia. Se eu trocar a ponteira preta para cá, não gera energia, tá? Ele não é um componente para gerar energia. Então esse componente aqui, ele trabalha variando as suas características elétricas, a sua resistência, conforme a intensidade de luz que chega aqui nele. Para esse componente aqui funcionar, a gente obrigatoriamente precisa de uma bateria, que é o que a nossa câmera tem dentro, uma bateria. Então, eu preciso, digamos que, alimentar esse componente. Então, vou pegar aqui a tensão da bateria, vou ligar aqui o meu multímetro em série com o fotodiodo e em série com a bateria. Tá? Então, veja que agora sim ele está atuando. Então, eu tenho aqui o multímetro monitorando o que está chegando aqui nele. Tá? Eu tenho a bateria alimentando o fotodiodo, fotosite, fototransistor, e está tudo em série. Então, conforme a luz que chega aqui no componente, veja aqui, estou tocando o dedo, a medição de tensão aqui do multímetro muda. Ó. Então, eu vou trocar de escala aqui para a escala de 10. Tá? Veja que ele está mostrando quase 10 volts. Se eu colocar o dedo aqui em cima, ó, ele muda. Tá? Então, veja que se eu tirar a luz dele, ele muda. Entra a luz por todo lado aqui, tá? Então, se eu fechar bem ele, escurecer bem aqui, ele vai mostrar um valor praticamente zero e praticamente máximo. Então, é assim que funciona o sensor da câmera fotográfica. Não é célula fotoelétrica, não é célula fotovoltaica, é uma célula fotodiodo, fotossensível. Ela não gera energia como esse aqui. Ela simplesmente muda a sua resistência conforme a luz que está incidindo aqui nela. Tá? E isso aqui não faz diferença a área. Se fosse um componente menor do que esse aqui, faria exatamente a mesma coisa. Para fazer esse serviço aqui, não interessa a área. Aqui, esse componente, esse fotodiodo, simboliza um dos 4 pixels fundamentais que uma câmera tem. Uma câmera tem, por exemplo, essa aqui é uma Nikon D200, tá? É uma câmera do padrão APS-C de fotografia, então ela é full frame para o filme APS. Ela tem um sensor, então, de 24 milímetros, tá? Essa câmera aqui usa o padrão Bayer de fotografia, tá? O padrão Bayer são 2 pixels verdes, um azul e um vermelho. Então, esse fotodiodo aqui simboliza um dos 4 pixels fundamentais desse tipo de câmera aqui, que é a maior parte das câmeras digitais funciona com o sistema Bayer, tá? Que são 4 pixels que formam, digamos, uma unidade básica, tá? Então, como a gente tem mais sensibilidade para o verde, isso foi passado para a câmera também. No nosso olho, a gente enxerga mais verde, então a câmera também tem 2 pixels verde para um azul e um vermelho. Tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma foto, eu dou o clique e a câmera está registrando, por exemplo, esse valor aqui de intensidade de luz. Ou seja, o pixel em uma determinada região do sensor está indicando esse nível aqui. Então, meu sensor ele tem um range dinâmico que vai do 0 ao máximo. Tá? Então, quanto maior esse caminho aqui, mais range dinâmico ele vai ter. Então, veja aqui, ó, ele pode ir de quase 0 ao máximo. Então, quase 0, a câmera vai registrar um valor escuro para aquele pixel. Tá? E aqui, por exemplo, vai registrar um valor médio, vai ser tipo um cinza, alguma cor média. Tá? Se eu colocasse aqui mais luz, por exemplo, deixa eu chegar a lâmpada aqui pertinho, ó.
Então, se eu colocar mais luz, vai chegar um ponto que vai saturar o sistema da câmera, vai saturar o pixel da câmera. Então, a partir daí não adianta colocar mais luz, porque não vai mudar nada, vai ficar sempre branco. Ou seja, as três cores vão ficar brancas. Chegou a um ponto que não tem mais como aquele verde ser mais claro do que era, ou seja, não vai ter como o vermelho ser mais claro, ele se torna branco. Então por isso que a gente estoura a fotografia quando coloca luz demais. Eu expliquei aqui então o pixel, tá? Como ele registra a intensidade de luz. Tá? Isso aqui é um funcionamento analógico. O pixel informa tensões analógicas para o sistema. Tá? Então, depois do pixel da câmera, que é o front-end, que é a entrada onde chega a luz na câmera, logo é onde a luz é realmente medida, o valor para cada pixel é determinado pela luminosidade da cena, então a cena vai ter uma parte escura, uma parte clara, uns pixels vão estar com tensão maior do que os outros. Tá? Então, esse pixel aqui, unitariamente, está com essa tensão. Depois disso, essa informação aqui, essa tensão, vai para o circuito de ISO. O circuito de ISO ele tem a responsabilidade de multiplicar essa tensão. Então, por exemplo, aqui eu estou no ISO 100. Se eu passar para ISO 200, por exemplo, aqui, ó, vou trocar de escala no multímetro, eu estou multiplicando a tensão do fotodiodo. O fotodiodo permanece com a mesma tensão de antes, do ISO 100, por isso que é o ISO base. Então, o pixel está registrando essa tensão, mas eu quero usar ISO 200, então eu vou multiplicar isso por 2. Então, aí eu vou ter o valor daquele pixel multiplicado por 2. Pode ser que, passando o ISO para 200, eu sature alguns pixels da imagem. Não estou colocando mais luz no fotodiodo. O sistema de ISO não muda a luz, não aumenta a luz. Ele multiplica o valor de tensão daquele pixel naquele instante. Por exemplo, se eu pensar num ISO quebrado, por exemplo 140, ele multiplica o valor que eu tenho aqui por 1.4. Então eu vou ter um valor intermediário do que daria o ISO, entre o ISO 100 e o 200. O circuito de ISO da câmera fotográfica digital também é analógico. Então, depois disso, esse valor aqui, que é o valor do pixel multiplicado por 2, porque eu troquei de ISO aqui, tá? Meu ISO base é o 100, por exemplo, tá? E eu quero multiplicar isso por 2, então estou tendo esse valor aqui. Esse valor aqui de tensão vai entrar num codificador analógico digital de 14 bits. Hoje em dia as câmeras são mais ou menos de 14 bits, as antigas eram de 12 bits, como essa aqui, uma Nikon D200, tá? Essa aqui é uma câmera profissional da Nikon. Câmera profissional a gente reconhece por esse tipo de menu aqui, tá? Display auxiliar, bastante botões, tá? Então isso aqui é uma câmera profissional da Nikon, tá? Quando tem esse tipo de menu aqui. Então mesmo essa câmera aqui sendo uma câmera profissional, mas ela é antiga, então ela usa um codificador, um digitalizador de 12 bits somente. Então isso, digamos que limita o range dinâmico dela, tá? Depois a D300 já veio com um codificador já de 14 bits, tá? Então esse valor aqui de tensão, que está sendo multiplicado pelo circuito de ISO, que é um circuito analógico, tá? Está sendo multiplicado por 2, vai poder ser armazenado em um circuito digital com 16.384 possibilidades. Então essa vai ser a resolução desse pixel dessa câmera supostamente de 14 bits. Tá? Essa câmera aqui é 12 bits, então ela tem uma possibilidade menor de armazenar esses valores. Então, ou vai cair para o próximo abaixo ou para o próximo acima. Tá? Então, 12 bits vai ser bem menos, tá? Possibilidades. 2 elevado a 12, a gente vai ter 4.096 possibilidades. Então, a câmera de 12 bits ela tem menos condições de armazenar corretamente, ou seja, precisamente, o valor de tensão desse pixel aqui. Então, quanto mais bits, mais preciso vai ser a nossa medição de cada pixel. Então, cada pixel vai ter o seu número de 14 bits. Então, 14 bits dá uma possibilidade de 14 EVs de range dinâmico. Então, range dinâmico não depende de tamanho de sensor nem de tamanho de pixel. Depende simplesmente da possibilidade que o conversor analógico digital da câmera consegue guardar o valor dessas tensões aqui do pixel. Então, quanto mais a resolução a gente conseguir guardar esse número, melhor, mais
preciso vai ser a imagem. Aqui eu quero mostrar um PineArt, tá? Mostrando como seria o sensor da câmera. Aqui são os pixels, ó, e conforme a gente coloca a luz no pixel, a tensão dos pixels muda. Então, por exemplo, é uma coisa assim, ó. Então, o que a câmera tem que digitalizar? A altura desses pinos aqui. Então, por isso que o arquivo RAW não tem cor, tá? São só tensões, são só níveis de tensão. Então, quando o computador remonta a foto, ele sabe que, por exemplo, esse pixel aqui, esse aqui que eu estou mexendo, ó, ele sabe que esse é o pixel verde. Mas é só um nível de tensão que a câmera está informando para o programa de revelação. Então, por exemplo, se eu quiser representar aqui o circuito de ISO da câmera, tá? Por exemplo, eu tenho uma imagem que está sensibilizando o sensor dessa forma aqui. Mas quando eu aplico, por exemplo, dobro o ISO, passo de 100 para 200, é como se a tensão desses pontos aqui fosse multiplicada por 2, tá? Então é como se acontecesse isso aqui. A imagem ficou mais forte. Só que a gente acaba carregando junto o ruído, a gente amplifica o ruído junto. Esse valor aqui que vocês estão vendo, de tensão desse fotodiodo aqui, vejo que ele está sempre se mexendo, ele nunca está paradinho. Uma porque a luz varia um pouquinho e outra porque existe um ruído interno aqui dentro desse componente. Então as moléculas estão em atividade ali dentro, se chocando, então isso faz um ruído molecular e isso é o ruído que a nossa câmera apresenta na imagem. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse representar aqui no PineArt esse ruído, seria alguma coisa assim, ó. Então, o pixel quando está, digamos, sensibilizado pela luz, ele mesmo assim continua vibrando. A tensão dele varia um pouquinho. Isso aqui não para nunca, ele fica vibrando, tá? Mesmo que ele esteja aqui no meio, tá? Ele fica vibrando em uma proporção aqui dentro, tá? Então, isso é a captura do ruído. O ruído está desde do zero até praticamente o máximo que o pixel pode registrar. Então, até aqui em cima, quase perto da saturação do pixel pela luz, vai estar vibrando ainda. Então, a gente tem ruído desde o ISO base, desde o ISO 100. Tá? Com o passar do tempo, os fabricantes foram controlando esse ruído, independente do tamanho do sensor e do tamanho do pixel. Eles foram melhorando o sistema de alimentação do sensor, porque o sensor tem uma alimentação que não vem diretamente da bateria, passa por vários circuitos antes. Então essa tensão de alimentação do sensor tem que ser extremamente estável, porque se ela não for estável, ela vai causar essa vibração nos pixels, mesmo com ISO 100. Então quando a gente passa para ISO 200, a gente amplificou 2 vezes esse ruído. Se a gente passa para ISO 400, a gente amplificou de novo mais 2 vezes esse ruído. E esse ruído vai se tornando algo relevante, tá? Então o ruído se torna, por exemplo, se a gente pegar uma câmera e botar ISO 120.000, tá? Então a gente está elevando o nível de ruído que está lá embaixo. A gente está multiplicando esse ruído base, tá? É como se a gente levantasse todas as tensões de cada pixel, só que não está acontecendo isso, tá? Porque o ISO, a gente mexendo no ISO não muda a tensão do pixel. É só a multiplicação do sinal que vai depois para o analógico para digital. Então a gente simplesmente faz isso. Quando a gente mexe no ISO, a gente está fazendo isso aqui. No pixel não muda nada, mas o sinal que vai ser digitalizado muda. Tá? Então se eu chegar na rua e botar ISO 1600, eu vou estar trabalhando com o sistema saturado. O pixel não, tá? Mas o sistema vai estar saturado. Então se eu passar para ISO 100, eu não vou ter minha imagem saturada, porque na verdade o pixel não estava saturado ainda. Tá? Chega um ponto que a gente satura o pixel, mas a gente pode saturar o pixel pela quantidade de luz. Já o sistema da câmera, como um todo, a gente pode saturar pela elevação do ISO. Ó. Por exemplo, aqui, não mudei a luz aqui. Tá? A quantidade de luz não mudou, mas eu aumentei o ISO e a imagem ficou toda branca. Tá? Então aqui seria uma imagem toda branca e aqui do outro lado seria uma imagem toda preta. Ó. Então, por exemplo, aqui seria a imagem de um pixel, no caso, toda preta. O pixel, o sensor da câmera, não é por célula fotovoltaica, não precisa ser grande para captar mais luz.
Não precisa o sensor ter pixels grandes para ser mais sensível, porque não é uma questão de sensibilidade, é uma questão de intensidade. Então, a intensidade que incide nesse ponto aqui é a mesma intensidade que vai incidir em um outro ponto menor ou em outro ponto maior. Então, a intensidade vai ser sempre a mesma. Já esse tipo de componente aqui que converte energia luminosa em elétrons, esse aqui sim interessa a área. Tá? Quanto maior a área desse aqui, melhor. Mas, né, nossas câmeras não têm aquele tipo de componente. Tem esse tipo de componente aqui, os fotodiodos. Tá? Então é assim que a câmera funciona. Não é de forma fotovoltaica. Então é isso aí. Um abraço.